A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, durante 2 semanas, no nosso cotidiano aqui na igreja, nos nossos cultos do dia a dia, eu tenho feito uma pergunta. Então, atenção, porque dessa pergunta, Deus vai nos abrir, o conhecimento, vai nos alertar muito sobre o que nós vamos ouvir hoje. Será que é possível um ser humano, carne e osso, vivendo aqui na terra, no meio de pecadores, no meio de pecados, com tanta coisa aí acontecendo, é possível que Deus classifique alguém como perfeito? Nós entendemos, né, irmãos? Quem tem participado dos cultos, olha, peraí, um ser humano elogiar o outro, tudo bem. Mas Deus dizer, esse é o meu filho, esse é perfeito. Já parou para pensar nisso? É forte, irmãos. Então, veja bem. Claro que não é um ponto isolado. É um conjunto de entendimento. No dia em que nós aceitamos a Jesus, o nosso nome foi escrito no céu. Foi pronunciado pelo próprio Senhor Jesus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Olha que coisa linda. Só que agora nós temos grandes responsabilidades, como também muitas alegrias por sermos da família de Deus. Que segurança, meu Deus, ser da família do Onipotente, Filho do Deus Altíssimo. Você saber que anjos estão familiarizados com você. Se você fala a língua ou a linguagem que eles entendem. Esse é o ponto central. Irmãos, o ponto onde o ser humano mais erra, onde ele mais erra, infelizmente, é nas suas palavras. Talvez você pense, mas não é nos pecados, não é pecando. Aquele que aceitou Jesus, irmãos, ele não peca. Se ele tem Jesus no coração, ele tem a natureza de Deus. Ele só peca involuntariamente. Ele não peca propositalmente. Sim ou não? Correto? Então vamos partir desse ponto. A quem Deus classifica de perfeito? Então abra sua Bíblia na carta de Tiago, na epístola de Tiago. Carta de Tiago. Irmãos, vou dar um alerta, mais um alerta, tá? Dentre os muitos que eu dou. Isso é seríssimo, nosso assunto hoje é seríssimo. É o Senhor Deus, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o próprio Deus fala conosco. Isso é razão de vida ou de morte, de alegrias ou de tristezas, de prazer ou de amarguras. Então, uma atenção especial e total à palavra de Deus. No livro de Tiago, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 3, no versículo de número 2, toda a igreja vai ler comigo. Toda. Então vamos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém, Jesus? Olha aí, gente. Atenção, igreja. Atenção, irmãos. Às vezes é um pedacinho de um versículo, irmãos, que nos abre assim um entendimento que vai nos ajudar poderosamente a resolver um problemão. Às vezes, de repente, alguém está conhecendo Jesus, ouve uma palavra da parte de Deus, aquela palavra entra no coração dessa pessoa, ela entra no descanso de Deus, nos braços de Deus, e esquece do problema. Sabe por quê? Porque aquela palavra, o próprio Deus falando, lhe trouxe a solução. Muitas vezes com a palavra vem uma cura. É muito comum isso no nosso meio.
De vez em quando acontece, numa pregação, durante uma pregação, pessoas são curadas. Chega na hora do testemunho, depois da oração, essas pessoas dizem: olha, durante a pregação sumiu a dor. Ah, saiu a angústia que eu estava sentindo. Olha, durante a pregação sumiu um caroço. Às vezes eu cheguei a sentir um calor. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Vou falar mais para vocês. Quando o teu coração se abre para Deus, Ele te examina. Principalmente, Ele examina o teu coração. Ele vê o que está se passando dentro de você. Se você está recebendo aquela palavra que é dEle, com prazer, com alegria, de bom grado, ou se está aquela coisa de é cansativo, não é? Há pessoas, irmãos, que visitam igrejas e participam de cultos olhando no relógio, mas não fazem isso numa festa de aniversário, não fazem isso numa reunião de família, não fazem isso quando estão com colegas de trabalho, em momentos assim, não é? De descontração, enfim. E tudo isso Deus leva em conta. O valor que Ele tem para cada um de nós. É preciso que nós tenhamos a consciência de que, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos diante do próprio Deus, diante da face de Deus. Tudo de bom pode acontecer. Uma cura, uma libertação, o alívio, o refrigério. Então, irmãos, eu lembro lá na Clarimundo de Melo, na Piedade, quando eu pastoreei lá, que chegou uma senhora até no galpão, lugar improvisado, totalmente desconfortável, não tinha imaginar ar-condicionado, nem ventilador dava conta, porque as paredes eram tão distantes uma da outra, que o vento do ventilador não chegava ao meio da primeira fileira, das fileiras laterais. E eu lembro que chegou uma mulher, uma senhora, que tinha recebido um diagnóstico, ela teria de fazer uma mastectomia dupla, ela perderia os 2 seios. Não era câncer, mas eram nódulos. E o médico apresentou a ela o exame e disse: olha, a senhora tem tantos nódulos, que se fôssemos tirar um por um, os seus seios iam virar uma peneira. Então, a solução é arrancar os 2 seios. Ela saiu desesperada de dentro da sala do consultório daquele médico e saiu pela rua e ia se jogar em frente a um caminhão. Quando uma pessoa aqui da nossa igreja, membro da igreja que estava lá, percebeu a coisa, quando ela impulsivamente ia se jogando, viu que o caminhão vinha, ela correu e puxou essa senhora para a calçada. Nisso vinha um táxi, ela jogou a moça dentro de um táxi por segurança. Pá! Fez sinal para o táxi, jogou a moça e entrou no táxi. Aí a moça: para onde você vai me levar? Ela disse: a senhora ia se matar, não importa onde eu vou lhe levar. Raciocínio rápido, né? Inteligente, não? A senhora não ia se matar? A senhora nem sabe o que acontece do outro lado da vida. Eu vou lhe levar numa igreja. Ah, numa igreja? E chorando muito, contou para essa moça. E assim ela chegou. Olha que coisa. Eu ministrei um louvor, irmãos, 6 vezes. Você pode imaginar um visitante na igreja ouvir um louvor repetidas vezes, 6 vezes? Você pode imaginar? Só que o louvor falava a palavra. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E aí eu fui ministrando. Era uma mini vigília. O pessoal do louvor estava. Eles até olhavam assim para mim. Mas ela deve lembrar disso. Lá no galpão. Mas é dessa época. Ela está dizendo que lembra. Está ali. Tem gente que lembra. A Wanda lembra. Tem gente. O obreiro Celso deve lembrar também. O pessoal dessa época. Muito lindo, irmãos. O que aconteceu? Essa senhora, até uma blusa de seda, ela não podia usar, tá? Vamos falar rasgado. Ela não podia usar um sutiã. Porque só o tecido encostando
eram nódulos inflamados, inflamaram, os seios dela estavam inflamados, enormes. Mas doíam tanto, tanto, que ela tinha vontade de morrer. E ninguém dava jeito, não tinha remédio, não teve remédio que desse jeito. Então a solução, o médico disse, posso tirar um nódulo por um, não sei quantas horas vou ficar nessa cirurgia, e os seus seios vão ficar uma peneira, 2 peneiras. Ou posso arrancar os 2 seios e resolver o seu problema. Foi que ela saiu desesperada. Então ela contou tudo isso para essa menina. E ela entrou, irmãos. Ela estava tão angustiada e amargurada, mas ela abriu o coração. Terminei a 6ª vez o louvor. Quando eu falei, cumprimente o irmão, cumprimente a irmã, irmãos, ela sentiu o alívio, ela sentiu primeiro, na 5ª e na 6ª vez, ela sentiu um calor nos seios, mas um calor como se o fogo estivesse passando e queimando. E ela falou para a menina, está me queimando, está me queimando. E a menina disse assim, fica tranquila, Jesus está trabalhando em você. E aí, quando ela olhou, os seios tinham voltado ao tamanho normal e não doíam. Quando ela tocou e apalpou, ela não sentiu um nódulo sequer. Tinha nódulos palpáveis, irmãos, palpáveis, caroços, que ela palpava, segurava os bichinhos lá, os derrotados. E aí ela, irmão, ela chorando levantou a mão. E ela disse, meu Deus, aconteceu um milagre aqui comigo agora. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Você já pensou? Deus colocou essa membro da igreja, essa moça, no caminho dessa senhora, na hora que ela ia cometer o suicídio. Que coisa, né? E ela encontrou a vida. As palavras do louvor que falavam, que eram a palavra de Deus, entraram não só no coração dela, na carne dela. Então, gente, uma atenção total à palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, vamos de novo, Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aqui o corpo não é propriamente só o corpo de carne, irmãos. Deus está dizendo, você pode refrear tudo. Ou seja, se você refreia a sua língua, você tem domínio sobre a sua vida. Nós não somos autossuficientes. Como a palavra de Deus diz, nós somos idôneos em Cristo, não somos autônomos. Ou seja, eu não preciso de Deus para viver. Tem pecador que fala isso, não tem? Pobrezinho, né? Dá compaixão, não dá? Uma vez eu falei para um cidadão a quem eu estava evangelizando, mas eu não creio nesse Deus. E eu não preciso de Deus para nada. Ele batia no bolso dele, assim, no bolso da calça dele, com força. Meu Deus é meu dinheiro, Ele que responde pela minha vida, que me dá tudo. Cheio do eu, né? E aí eu esperei ele falar bastante e falei para ele, isso na rua, evangelizando. Eu falei, o senhor pode não precisar de Jesus aqui. Quando chegar lá, o senhor vai desejar ardentemente esse Jesus que eu tentei lhe apresentar. Me xingou, falou um monte de besteira. E eu falei, Senhor, que Deus lhe dê paz. Fiz a minha parte. Bom, Deus está chamando de perfeita a pessoa. O homem aqui no caso é o gênero humano, não propriamente só o gênero masculino, porque Deus fala com o homem e fala com a mulher. Deus está dizendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Irmãos, isso é uma realidade. Pessoas sofrem, pessoas gemem, pessoas se desesperam, pessoas se acabam, pessoas morrem por plantações que fizeram com a sua própria boca. Pais plantam na vida de filhos. Me ocorre aqui a lembrança. Era uma quinta-feira, eu estava ministrando um culto para abençoar a família. Era uma reunião muito especial. Estava lá uma senhora de primeira vez, uma moça muito alta, chamava atenção pela altura, muito alta. Era a primeira vez que estava na nossa igreja naquele culto. Bom, não me dirigi a ela. Estava falando sobre este assunto, esta palavra. Eu já estava trazendo à igreja, fazia mais de 2 semanas, nessa época. E
Terminada a ministração da palavra, quando eu dizia, olha, você encontrou a Jesus? Então se encha do Espírito Santo de Deus, porque em momentos de fé, você pode decretar as suas bênçãos e sair dos piores problemas da sua vida. Mas ai de você, porque mesmo vazio, numa simplicidade, ai de você que solte uma maldição sobre a sua vida, porque você pode colher essa maldição em qualquer tempo. Não solte uma maldição da sua boca. Terminei essa moça, não estou percebendo o que está acontecendo com ela, obviamente, estou me dirigindo a todos, estou ali envolvida com Deus. Falei, agora nós vamos orar pela libertação da família, mas antes vamos orar por você. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. E eu senti dentro do meu coração. E eu disse, olha as palavras que eu disse. Jesus, eu te peço a libertação de cada um que está neste culto e que está aprisionado por palavras de maldição. Não aconteceu nada. Uma mãe que decretou e disse muitas vezes, você nunca vai ser feliz, você nunca vai se casar, você não vale nada. Quando eu disse isso, ela pulou, manifestou o demônio e caiu endemoniada. E se contorcia, aquele mulherão, uma mulher enorme, se contorcia e gritava e berrava, me descobriu, mas eu tô aqui, eu não deixo, ela nunca vai ser feliz. Fizemos a libertação da moça. Eu disse, moço, o que houve? Primeira vez que eu lhe vejo, é a primeira vez que eu estou aqui. O que aconteceu comigo? Eu já sou evangélica. A senhora já é de Jesus? Já sou de Jesus. E o que aconteceu? Quando a senhora falou, uma mãe que falou para a filha, a minha mãe falava isso todo dia. Eu me lembro que com 6 anos, eu tive uma pequena encrenca com meu irmão, e a minha mãe tinha paixão pelo meu irmão, e o tempo todo ela dizia que eu era culpada de tudo de errado que acontecia. E naquele dia eu lembro que ela disse, muito forte, que eu nunca ia ser feliz, ela sempre dizia, e disse, você nunca vai se casar, não vai ter um homem que vai te querer. Você não vale nada. Ela disse, aquilo me dói até hoje. Eu falei, aquilo dói até hoje. Então até hoje, esse punhal da língua da sua mãe, ou seja, essas palavras estavam dentro do seu coração cravadas, e você guardou. Disse, moça, e ela, o que aconteceu comigo? Eu nunca passei por isso, eu sou evangélica. E eu disse para ela, se você não liberar perdão para sua mãe, você não vai ficar liberta. Primeira coisa que você tem que fazer é liberar sua mãe. É entender que ela falou isso na ignorância espiritual. Sua mãe era de Jesus? Não. Ao contrário, servia aos espíritos. Eu disse, perdoa sua mãe. E ela chorava muito, chorava muito. E aí ela me contou, irmãos. Pastora, já que a senhora veio conversar comigo, irmãos, eu desci do altar para fazer a libertação da moça, tamanha compaixão, a manifestação foi horrível demais. Era uma mistura de ódio, de desespero, de angústia. Eu disse, me conta a sua história. Ela disse, pastora, o meu maior sonho, desde menina, era construir uma família, era casar e ser feliz. Era o meu sonho. Eu fui noiva 3 vezes, pastor. 3 vezes. Nessa época, irmãos, essa moça estava em torno dos seus 48 anos de idade. Pastora, eu fui noiva 3 vezes. O meu último noivo, o terceiro, ela disse, eu já estava desistindo. Esse moço, que era conhecido nosso há muito tempo, me implorou que queria casar comigo, que me amava, que me viu noiva, que sentiu muito, que queria muito casar comigo.
Eu me enchi de esperança pela terceira vez. Pastora, faltavam menos de 2 meses para o casamento. Meu vestido de noiva estava pronto. Ele chegou para mim e disse: fulana, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não sinto nada, mais nada por você. Quando eu penso em você, me dá até um incômodo. Irmãos, ela disse: eu quase me matei, eu ia me suicidar. Eu ia me suicidar, eu ia acabar com a minha vida. Ela disse: pensei em me jogar da ponte Rio-Niterói. Pensei em conseguir uma arma e dar um tiro na cabeça. Pensei em tomar veneno. E ela disse: eu não sei o que foi, só pode ter sido Deus. Mas até hoje eu sou uma pessoa infeliz. Pastora, esse vestido está guardado. Desde os meus 25 anos eu sou uma mulher infeliz, amargurada. E o demônio que manifestou, irmãos, ele acusou a mãe dela. E ele disse: eu só estou aqui porque a mãe dela me chamou e me entregou. Mas a mãe disse: diabo, eu te entrego a minha filha. A mãe disse isso. Não, não precisa. Não precisa. A mãe fez um decreto na vida da filha, que ela nunca seria feliz, que ela nunca se casaria. Moça bonita, culta, formada, profissão, independente. Tudo para ser feliz. Se esforçou muito. Mas o decreto da mãe estava sobre ela. Eu, como pastor, eu tenho essas experiências, irmãos, vividas na prática. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Eu, como pastor, eu tenho essas experiências, irmãos, vividas na prática. De vez em quando eu conto o caso de uma outra que trouxe a filha de 7 anos, pedindo que libertássemos a menina, que era inquieta demais e não parava 5 minutos sentada. Não parava na escola, não parava em casa. E aí pede para a gente orar e fazer a libertação. E eu senti no meu coração que eram maldições lançadas pela mãe. Tentei abrir os olhos da mãe. Bastou colocar a mão na cabeça da criança e na cabeça da mãe, a mãe manifestou o demônio. E o demônio disse: você vai me expulsar aqui, lá fora ela me chama de volta. De vez em quando eu conto para a igreja. Não dou conversa para demônios, mas a coisa era séria. Eu pedi para Jesus: Senhor, não deixe o demônio mentir, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E era uma mulher muito arrogante, uma pessoa que achava que sabia tudo. Tipo, toma aqui, liberta minha filha. E as coisas não funcionam dessa forma. E o demônio disse: a senhora você me expulsa aqui dentro, lá fora ela me chama de volta. E eu disse: em nome de Jesus, por que ela te chama de volta? A boca. A senhora abre a boca. Só fala besteira, só fala praga, só fala maldição. Eu estou na vida dela toda. E eu falei: Jesus, o que é isso? É inacreditável. Eu falei: Senhor, eu não vou dar crédito ao diabo. Mas eu apanhei isso e trouxe para a palavra de Deus. Eu não dou atenção ao que o diabo fala. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas isso está na Bíblia. Se você refreia a sua língua, você domina todo o seu corpo. Ou seja, você vai dominar na saúde, você vai dominar na paz, você vai dominar para o seu sucesso. Então não é uma brincadeira. São esposas que cobrem o marido de violência. Ah, meu marido é muito agressivo, eu não aguento mais ele. Vai, agressivo, agressivo. O demônio entra e domina o corpo. E a agressividade só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. A luta aqui na terra, irmãos, é física. Você quer ver? Chamam pessoas que vivem à margem da lei. Sim, as pessoas que vivem à margem da lei, pessoas são chamadas de marginais, bandidos.
E no raciocínio de muita gente é mata o bandido e o problema acaba. Vocês já viram que quanto mais assassinatos de pessoas dessa natureza tem acontecido, mais o número de delinquentes e chamados marginais tem crescido? Ué? O demônio vai procurar um corpo, de preferência da família. Mas eu não vou falar de possessão, eu vou falar da língua. Meu irmão, a coisa não é uma brincadeira. As experiências que nós temos são profundas. Porque o Espírito de Deus tem mostrado. Mas está tudo aqui, irmãos, ele tem falado. Então nós vamos dar aqui, observar aqui, dar uma atenção total. Então, novamente, versículo 2, Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Me responda uma pergunta, eu gosto muito da participação da igreja, não é? Quem é membro da igreja sabe disso. Me responda. É difícil uma pessoa ela ouvir um conselho de Deus e parar para refletir? Será que as pessoas têm mania, eu escuto e saio andando? Ô irmão, o que você ouviu no domingo na casa de Deus? Deixa eu tentar lembrar, peraí, deixa eu pensar. Não tem que tentar lembrar nem pensar. Aquilo tem que estar dentro do nosso coração. Cada ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar dentro de nós. Então veja, Deus está dizendo, se você não tropeçar em palavra, você é uma pessoa o quê? Considerada por quem perfeita? Classificada por quem? Por Deus, irmãos. Irmãos, não é uma brincadeira. Quando você vê Deus elogiando alguém nas Escrituras, como ele elogia Davi, e diz, achei a Davi varão segundo, conforme o meu coração. Quando você vê Deus elogiando Jacó e dizendo, meu bichinho de Jacó, ou seja, né, aquele de quem eu cuido, por quê? Porque anda comigo. Jacó é um exemplo de servidão. Passou 20 anos servindo ao sogro, isso, como se fosse um empregado. Durante 20 anos, ele cuidou do rebanho do sogro, não teve o seu próprio rebanho, e foi fidelíssimo em tudo. Quando um animal era tomado por uma praga, ou era devorado por outro bicho, o que Jacó fazia? Ele colocava um dos dele no lugar daquele do sogro, para dizer assim, não espolhei nada, não furtei nada, não dei prejuízo nenhum. Poxa, pensou se todo empregado fosse assim, irmãos? Hein, gente? Já pararam para pensar? Meu Deus, que coisa linda que seria, não é? Aliás, era o sonho de Deus, né? Que a terra fosse paraíso, sim ou não? Sim, porque o paraíso era na terra. Mas pessoas, irmãos, pessoas semeiam, pessoas colhem, pessoas se cobrem, pessoas se vestem, pessoas se envolvem em capas de maldições e atraem demônios que andam nos ares. Que é isso, pastora? Irmãos, olha só, nada acontece por acaso. Se assim fosse, Deus não teria o controle de tudo. Raciocina comigo, sim ou não? Se alguma coisa acontecesse por acaso, obra do destino, então Deus não tem controle sobre tudo. Pastora, mas Deus tem controle com o mundo do jeito que está? Claro que tem de tudo, irmãos. Claro que tem. Ele deixa você livre, você à vontade. E ele diz para você, olha aqui, a morte e a vida estão no poder da tua língua. Então você decide se você vai viver, se você vai morrer. Se você vai plantar bem, se vai plantar mal. Se você vai chamar a existência isso ou aquilo. Deixa eu fazer a pergunta agora. Doenças vêm do céu ou do inferno? Problemas que atacam uma família, que trazem angústia na alma, vêm do céu? Do inferno? Se eu disser para você que a sua língua, ela pode dar uma volta e tirar a sua vida desse caminho de sofrimento, você acredita nisso? Acredita mesmo? Então vamos continuar a leitura. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam,
e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Peraí. Por que o Espírito Santo está usando aqui o cavalo, quando ele falou que aquele que não tropeça em palavra é uma pessoa perfeita? Deus está usando um cavalo como exemplo para despertar o seu povo e dizer: olha aqui, na boca do cavalo a gente põe freio. Nós pomos freios. Para quê? Para que eles nos obedeçam. Irmãos, eu confesso para vocês, eu era nova convertida. Quando eu comecei a entender isso, quando eu bati nessa parte aqui, eu levei um choque. Falei: meu Deus, é muito forte, é muito sério. Gente, Deus está usando o cavalo como exemplo para dizer: e você, meu filho, não fecha a tua boca não? Será que eu vou ter que colocar um cabresto com um freio na tua boca? Eu levei um choque. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. Caramba! O freio na boca classifica aqui a obediência. E ele diz: e assim conseguimos dirigir todo o seu corpo. Irmãos, quantas pessoas dirigem seu corpo nos hospitais quase todos os dias? Quase todos os dias. Eu sou hipertenso. Fala: como vai você? Você sabe, eu sou hipertenso. A boca vai dirigindo para o hospital. E um dia vai dirigir para o cemitério antes do tempo. Pastora, que é isso? Meu irmão, para de falar da obra do diabo. Fale o mínimo possível e fale bem. Como é que eu vou falar bem da doença? Fale bem na sua vida e diga que ela não te pertence. Ela não me pertence. Ela não me pertence. Mas ela está aí. Mas ela não me pertence. E vai ter que sair. Igreja, atenção, irmãos. É a mãe. Uma mulher me procurou e disse: pastora, eu sofro muito com meu filho. É inteligente para tudo que não presta. O menino tem 4 anos que não sai da segunda série, do 1º grau. 4 anos. Todos os coleguinhas avançaram, zombam dele, mexem com ele. E eu não aguento, porque ele é inteligente. Eu sei que meu filho é inteligente. Só que na escola ele é burro. Ele não aprende nada. Eu disse para ela: decide, ele é inteligente ou ele é burro? Por quê? Porque a sua boca não pode ter 2 naturezas de confissões. Vou mostrar isso para você aqui, vou adiantar. Dá uma olhadinha aqui comigo no versículo de número 10. Tiago capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Responde você. Alguém já foi numa fonte? Quem aqui já foi numa fonte? Um dia você chegou lá na fonte, você foi lá na fazenda, no sítio do teu amigo, no teu sítio, e você tem uma fonte no seu sítio. Você chegou lá, aquela fonte cristalina, você está acostumado a beber água lá, você foi lá e bebeu água doce, água normal, água doce que se bebe, água do rio. E aí você foi lá 2 meses depois, quando você pegou a água para beber, você levou um susto, a água estava amargosa e salgada. Aí você diz: mas o que houve com a minha fonte? Isso existe? Nunca. Sabe por que não existe? Porque a nascente, o nascedouro da água, ele só tem uma natureza: ou é doce ou é salgada, ou é doce ou é amargosa. Só tem uma. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado à imagem do diabo em nada. Mas lamentavelmente, irmãos, muitos filhos de Deus, nas suas palavras, só se identificam com o mundo das trevas. Só são familiarizados com o mundo das trevas. E eu disse para essa mulher, eu disse: mãe, presta atenção. A senhora tem que decidir a natureza das suas palavras.
A senhora tem que decidir com que olhos a senhora vê o seu filho, como inteligente ou como burro. Porque como burro seria a obra do diabo, e seu filho é a imagem e semelhança de Deus. E como inteligente, foi Deus que o criou, e o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. Então a senhora vai, não, pastora, eu vou obedecer. Então presta atenção, a senhora primeiro vai fazer uma reciclagem. A senhora vai fazer uma faxina dentro da senhora. Tudo que a senhora pensou, tudo que a senhora sentiu sobre o seu filho, que não conseguia aprender as matérias da escola, a senhora vai expurgar, por mais que lhe custe. A senhora vai se esforçar para esquecer todos os boletins que a senhora assinou, que estavam lá em vermelho, ou no vermelho, ou com as notas baixas. A senhora vai esquecer isso tudo. A senhora vai começar a construir um novo estudante no seu filho. A senhora vai construir a natureza de Deus no seu filho. E aí dei para ela, vou mostrar para vocês o que eu fiz com essa mãe, tá? Marca aqui e vai em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vou mostrar para vocês o que eu dei para ela. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isso. Quem vai ler comigo? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mandei que pegassem o menino na escola bíblica infantil, que trouxessem o menino, botei o menino sentadinho, chamei o menino pelo nome e disse: fulano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você tiver alguma dificuldade de aprender a matéria na escola, você vai lembrar dessa palavra. Dei a palavra para a mãe e dei para o filho. Você foi criado à imagem de Deus. Você é inteligente. E o menino disse: mas não é isso que a minha mãe fala para mim. Não é isso que a minha mãe fala para mim. Chorou. E eu disse: mãe, pede perdão para o seu filho. Fiz a mãe pedir perdão ao filho, naquele momento, para que pudéssemos orar e zerar todas as confissões erradas. Pastora, mas as palavras não continuam vivas? Depende do entendimento. Se não houver entendimento, lamentavelmente, não há a oração certa. Não se toca o coração de Deus. Se há o entendimento, também há a fé, porque a fé vem com o entendimento. Quando você entende o que Deus fala, não tem dúvida da sua bênção. Essa mãe pediu perdão para o filho, abraçou o filho, chorando muito. 4 anos na segunda série. 4 anos. 4 anos. 4 anos de vida perdida, de vida escolar. Na verdade, 3 anos perdidos, seria 1 ano. E eu disse para ele: filhinho, você vai meditar nessa palavra. Sempre temos algumas bíblias de crianças doadas para alguns casos, como também para os adultos. Mas disse: olha, você vai, a gente marca, você vai ler isso aqui, você está vendo? O Senhor Deus fez você inteligente. Até brinquei com ele: papai do céu só faz coisa boa. Então ele fez você inteligente. Não acredite que você não pode aprender. Você pode, em nome de Jesus. Tudo você vai poder aprender, tudo de bom. Se esforce. E disse para a mãe: mãe, a senhora vai continuar falando com Deus, vai dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu um filho inteligente. Se esforce, porque se a senhora falar uma coisa e pensar outra, a senhora não brinca com Deus e não engana Deus. A senhora tem que ser verdadeira nas suas confissões, verdadeira nas suas palavras. Sabe por que a senhora tem que ser verdadeira? Porque Jesus é a verdade. Então ninguém, não há uma pessoa que ande na mentira que consiga andar com Jesus, seja qual for a mentira. Ah, minha boca está proferindo a bênção, mas o meu coração não crê. Ah, eu disperso meus familiares com segurança. Eu digo: vai em nome de Jesus, mas eu tenho pavor que aconteça uma desgraça. Então não há verdade nisso. Expliquei tudo isso para ela. Foi um atendimento longo. Arimundo de Mel. E disse: agora, mãe, quero te ver aqui, quero ver a senhora aqui, tá? No dia tal, no dia tal, no dia tal. Quero ver a senhora no domingo, que é o dia de adoração e ação de graça. A senhora se enche do Espírito Santo. Quero ver a senhora na quarta-feira, que é a escola bíblica,
tá? Quando nós fazemos estudo da palavra de Deus e ministramos. Em toda reunião, a senhora vai ter uma bênção para a sua família. Então, tem a bênção da família. E quero ver a senhora. E peguei firme com ela. E assim ela fez. Buscou. Irmãos, 3 meses depois a professora chamou-a e disse: o que houve com fulaninho? Ela disse: por quê? Ela disse: é impressionante a mudança do seu filho. Ele senta na frente, presta atenção em tudo e responde. A primeira pessoa, a primeira criança a responder as perguntas é ele. Veja as notas dele. Em um trimestre, o que ele não conseguiu em 4 anos. Chegou o fim do ano, a diretora, o caso foi para a diretoria da escola. A diretora mandou chamá-la, mandou chamar a família. E disse: olha, aconteceu um caso inédito aqui na escola. O seu filho nunca não aprendia nada. Esses 4 anos foi remando. Nós estamos impressionados. Nós demos a ele não falou para a senhora. E ela disse o quê? Nós demos a prova de final de ano, de 2º ano. E ele fez brincando. O que eu fiz? Mandei aplicar do 3º ano. E ele fez brincando. Ele disse: eu não posso colocar o seu filho no 3º, eu vou colocar o seu filho no 4º. E o menino pulou do 2º para o 4º, quebrando todas as normas e regras, tá, do currículo da educação escolar. O caso foi parar na Secretaria de Educação. Por quê? Porque o garoto aprendeu tudo. Hoje é homem feito, militar, está aí com a vida feita para a honra e glória de Jesus. Graças a Deus que essa mãe procurou Jesus e deu atenção e praticou. E o menino, e ele contou, quando demos o testemunho no altar, ele disse: pastor, eu meditava toda noite. Quando eu ia fazer prova, eu já orava e dizia: Jesus, o Senhor me deu espírito de inteligência. O Senhor vai me fazer lembrar da matéria. Lindo demais. Então, irmãos, nós temos muitos casos a compartilhar com vocês. Não é uma brincadeira. Todos os pais, irmãos, que quiserem seus filhos realmente abençoados, vão dar uma cobertura de vida e de bênçãos para os seus filhos. Essa cobertura não acontece só pela boca. Eu peço a sua atenção. Ela vem de dentro do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, veja, os segredos da vida vão se resumir nisso. Ouvir a palavra, meditar na palavra, entender a palavra. Entendeu? Então medita, põe para dentro. Ponha para dentro o que Deus fala. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado à imagem do diabo em nada. Mas lamentavelmente, irmãos, muitos filhos de Deus, nas suas palavras, só se identificam com o mundo das trevas. Só são familiarizados com o mundo das trevas. E eu disse para essa mulher, eu disse: mãe, presta atenção. A senhora tem que decidir a natureza das suas palavras. A senhora tem que decidir com que olhos a senhora vê o seu filho. Como inteligente ou como burro. Porque como burro seria a obra do diabo. E seu filho é a imagem e semelhança de Deus. E como inteligente, foi Deus que o criou. E o Espírito de Deus é o Espírito da sabedoria. Então a senhora vai: não, pastora, eu vou obedecer. Então presta atenção, a senhora primeiro vai fazer uma reciclagem. A senhora vai fazer uma faxina dentro da senhora. Tudo que a senhora pensou, tudo que a senhora sentiu sobre o seu filho, que não conseguia aprender as matérias da escola, a senhora vai expurgar, por mais que lhe custe. A senhora vai se esforçar para esquecer todos os boletins que a senhora assinou, que estavam lá em vermelho, ou no vermelho, ou com as notas baixas. A senhora vai esquecer isso tudo. A senhora vai começar a construir um novo estudante no seu filho. A senhora vai construir a natureza de Deus no seu filho. E aí dei para ela, vou mostrar para vocês o que eu fiz com essa mãe, tá? Marca aqui e vai em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vou mostrar para vocês o que eu dei para ela. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isso.
Quem vai ler comigo? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mandei que pegassem o menino na escola bíblica infantil, que trouxessem o menino, botei o menino sentadinho, chamei o menino pelo nome e disse: fulano, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você tiver alguma dificuldade de aprender a matéria na escola, você vai lembrar dessa palavra. Dei a palavra para a mãe e dei para o filho. Você foi criado à imagem de Deus. Você é inteligente. E o menino disse: mas não é isso que a minha mãe fala para mim. Não é isso que a minha mãe fala para mim. Chorou. E eu disse: mãe, pede perdão para o seu filho. Fiz a mãe pedir perdão ao filho, naquele momento, para que pudéssemos orar e zerar todas as confissões erradas. Pastora, mas as palavras não continuam vivas? Depende do entendimento. Se não houver entendimento, lamentavelmente, não há a oração certa. Não se toca o coração de Deus. Se há o entendimento, também há a fé, porque a fé vem com o entendimento. Quando você entende o que Deus fala, não tem dúvida da sua bênção. Essa mãe pediu perdão para o filho, abraçou o filho, chorando muito. 4 anos na segunda série. 4 anos. 4 anos. 4 anos de vida perdida, de vida escolar. Na verdade, 3 anos perdidos, seria 1 ano. E eu disse para ele: filhinho, você vai meditar nessa palavra. Sempre temos algumas bíblias de crianças doadas para alguns casos, como também para os adultos. Mas disse: olha, você vai, a gente marca, você vai ler isso aqui, você está vendo? O Senhor Deus fez você inteligente. Eu brinquei com ele: papai do céu só faz coisa boa. Então ele fez você inteligente. Não acredite que você não pode aprender. Você pode, em nome de Jesus. Tudo você vai poder aprender, tudo de bom. Se esforce. E disse para a mãe: mãe, a senhora vai continuar falando com Deus, vai dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu um filho inteligente. Se esforce, porque se a senhora falar uma coisa e pensar outra, a senhora não brinca com Deus e não engana Deus. A senhora tem que ser verdadeira nas suas confissões, verdadeira nas suas palavras. Sabe por que a senhora tem que ser verdadeira? Porque Jesus é a verdade. Então ninguém, não há uma pessoa que ande na mentira que consiga andar com Jesus, seja qual for a mentira. Ah, minha boca está proferindo a bênção, mas o meu coração não crê. Ah, eu disperso meus familiares com segurança. Eu digo: vai em nome de Jesus, mas eu tenho pavor que aconteça uma desgraça. Então não há verdade nisso. Expliquei tudo isso para ela. Foi um atendimento longo. Arimundo de Mel. E disse: agora, mãe, quero te ver aqui, quero ver a senhora aqui, tá? No dia tal, no dia tal, no dia tal. Quero ver a senhora no domingo, que é o dia de adoração e ação de graça. A senhora se enche do Espírito Santo. Quero ver a senhora na quarta-feira, que é a escola bíblica, tá? Quando nós fazemos estudo da palavra de Deus e ministramos. E em toda reunião, a senhora vai ter uma bênção para a sua família. Então, tem a bênção da família. E quero ver a senhora. E peguei firme com ela. E assim ela fez. Buscou. Irmãos, 3 meses depois a professora chamou-a e disse: o que houve com fulaninho? Ela disse: por quê? Ela disse: é impressionante a mudança do seu filho. Ele senta na frente, presta atenção em tudo e responde. A primeira criança a responder as perguntas é ele. Veja as notas dele. Em 1 trimestre, o que ele não conseguiu em 4 anos. Chegou o fim do ano, a diretora, o caso foi para a diretoria da escola. A diretora mandou chamá-la, mandou chamar a família. E disse: olha, aconteceu um caso inédito aqui na escola. O seu filho nunca não aprendia nada. Esses 4 anos foi remando. Nós estamos impressionados. Nós demos a ele não falou para a senhora. E ela disse: o quê? Nós demos a prova de final de ano, de 2º ano. E ele fez brincando. O que eu fiz? Mandei aplicar do 3º ano. E ele fez brincando. Ele disse: eu não posso colocar o seu filho no 3º, eu vou colocar o seu filho no 4º. E o menino pulou do 2º para o 4º, quebrando todas as normas e regras, tá, do currículo da educação escolar. O caso foi parar
na Secretaria de Educação. Por quê? Porque o garoto aprendeu tudo. Hoje é homem feito, militar, está aí com a vida feita para a honra e glória de Jesus. Graças a Deus que essa mãe procurou Jesus e deu atenção e praticou. E o menino, e ele contou, quando demos o testemunho no altar, ele disse: pastor, eu meditava toda noite. Quando eu ia fazer prova, eu já orava e dizia: Jesus, o Senhor me deu espírito de inteligência. O Senhor vai me fazer lembrar da matéria. Lindo demais. Então, irmãos, nós temos muitos casos a compartilhar com vocês. Não é uma brincadeira. Todos os pais, irmãos, que quiserem seus filhos realmente abençoados, vão dar uma cobertura de vida e de bênçãos para os seus filhos. Essa cobertura não acontece só pela boca. Eu peço a sua atenção. Ela vem de dentro do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, veja, os segredos da vida vão se resumir nisso. Ouvir a palavra, meditar na palavra, entender a palavra. Entendeu? Então medita, põe para dentro. Ponha para dentro o que Deus fala. Evite falar do problema. Quando falar, sabe o que você faz? Fala com Deus. Tem gente que é mestre de fazer isso. Olha, tem mulher que, sinceramente, merece umas cajadadas. Tem que vir aqui para o Irajá e receber umas cajadadas aí das obreiras boas. Que tem uns aí que passam uma escova boa. Eu já conheço mais ou menos. Quando eu vejo assim que é muito... Quer ver? Quando eu vejo que a pessoa é muito manhosa, eu dou para uma que dá escovada. Quando eu vejo que é muito sofrido, eu dou para uma que dá colo. Tem, né? Tem que, né? Que vem... E a gente tem que diagnosticar o estado espiritual de cada um, né? A palavra diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ai, Senhor, que canseiro, meu Pai. Mas é prazer você vir a Jesus e fazer o bem. Irmãos, é muito sério. Muito, muito sério. Temos experiências profundas do assunto. Pais que amaldiçoaram seus filhos e perderam seus filhos desgraçadamente. Gente, muita atenção com o que você vai ler. Vai no Salmo 109. Salmo 109. Nós vamos bem devagarinho no versículo 17 até o 19, que é o entendimento, tá? Versículo 17. Toda a igreja vai ler comigo. Vamos juntos? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Vamos entender isso aqui? É muito forte, viu, irmãos? Aproveitando o momento, quantos visitantes nós temos aqui neste culto? Quem está aqui nos visitando nesta manhã? Um senhor aqui, uma pessoa, mais alguém lá atrás? Isso. Uma senhora lá atrás, mais alguém? Isso, pessoal, que vocês vão ler é para mim, que sou pastora e há tantos anos comigo, e para você que está chegando agora, para o senhor que está chegando. Gente, nada acontece por acaso. Se as coisas acontecessem por acaso, volto a dizer, Deus não teria o controle de tudo. Pastora, como Deus está no controle se o mundo está no estado em que está? A liberdade que Deus te deu. Ele te deu livre arbítrio. Você é seu juiz. Decida e viva a sua vida como quiser. Então o Senhor Deus, Ele abre na palavra dEle as leis espirituais. Isso é uma lei espiritual, irmãos. Nada acontece por acaso. Existem demônios nos ares, irmãos. Nos ares. Potestades dos ares. E tem comando sobre outros demônios. Para enviar um demônio para uma família é muito fácil. É só encontrar a brecha, o caminho aberto. Que é isso? Está aqui. Maldição. O Espírito Santo, usando Salomão em Provérbios, ele diz que a maldição sem causa, ela não virá. Ela não encontra pouso. Por que ela não encontra pouso? Porque ela está voando nos ares.
Se não encontrar uma causa, não tem lugar de pouso. Quantos aviões já se perderam? Foram destruídos porque não houve tempo de chegar à pista de um aeroporto. O caso de Chapecó, o combustível acabou e ele caiu. Se tivesse chegado até o aeroporto, na pista, ele pousaria tranquilo. Tem gente que é uma pista, literalmente, para o diabo, irmãos. Ou uma desgraça. O bicho vai que vai, encontra espaço à vontade. Em outros casos, ele despenca ali, atua na vida da pessoa. Ah, pastor, o senhor não pode falar isso. Se isso não estivesse na Bíblia, eu não poderia, mas está na Bíblia. E você leu em Tiago, e nós vamos ver isso que é muito profundo. Então atente aqui. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Vocês já viram quantas vezes uma pessoa que tem uma doença crônica fala daquela doença? Aquilo virou um hábito na sua vida, sim ou não? Sou isso, sou isso, sou isso. Conversa com um, como vai? Ah, você sabe, a minha taxa disso. Ah, porque a minha não sei o quê. E é regra, irmãos. A boca solta, aquilo é uma capa e cobre. E daqui a pouco está tudo coberto, ou seja, o que é bom está escondido, só o que não presta aparece, o diabo vem e toma conta. Que é isso, pastora? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, você tem que desejar a bênção. Olha que a coisa começa no coração. Você tem que desejar a bênção. Está lá um filho problemático, mas você quer a bênção no seu filho, você deseja. Esse é o começo. Porque quando você deseja a bênção, Deus te apresenta a bênção na palavra. Você começa a meditar na palavra e vê que os filhos são herança do Senhor. Que o fruto do ventre de uma mulher de Deus é bendito. Então ele não é maldito, ele é bendito. Ou seja, o Senhor Deus já deu a bênção. É necessário desejá-la e crer nela. Então ele diz, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Pastora, ninguém ama a maldição. De sã consciência, só pessoas loucas. Só se a pessoa não tem juízo, sei lá, não é? Não bate bem da cabeça, para dizer um populesco. Toda pessoa inteligente, racional, com o mínimo de capacidade racional, de capacidade de inteligência, todo mundo quer coisas boas, irmãos. Só que as pessoas não conhecem as leis espirituais. As leis espirituais regem tudo nesta terra. Não pense você que o demônio pode sair invadindo a vida de qualquer pecador, não. Pastora, mas do pecador... Bom, se qualquer demônio pudesse agir em qualquer pecador, não haveria uma vida em pé, não haveria um ser humano vivo hoje. Raciocina comigo. Existem leis. As misericórdias de Deus se estendem sobre os pecadores. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos, levanta o seu sol sobre maus e bons. As misericórdias de Deus se estendem na vida dos pecadores. Só que chega um momento que ele se cobre e se arrebenta. Ele chama o demônio para a sua vida. Não é preciso dizer, demônio vem. Basta ficar, eu sou hipertenso. E a doença vai criando raízes e vai cobrindo. Chega um dia lá que acabou. A hipertensão matou. Pá, morreu. Ah, porque já era hipertenso. Não, porque plantou a maldição. Então, atenção, por favor. Versículo de número 19. Vamos lá? Seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja como uma veste. Quer dizer que se eu lanço maldições, elas vão me vestindo? Sim, eu já não apareço no mundo espiritual a imagem e semelhança de Deus. Eu já apareço coberta de maldições. Ninguém vê mais a semelhança de Deus. O mundo espiritual só vê a doença. De repente acaba com aquela vida. O mundo espiritual só vê a desgraça. Cuidado, você anda nessa vida qualquer hora. Pois é. Vai cobrindo. Qualquer hora, acabou. Uma veste que o viste, um cinto que o cinja. Ou seja, a coisa ainda aperta. Ela toma conta, ela segura.
Cuidado e não deixe a maldição se aproximar de você. Mantenha a maldição afastada de você. Não pense na maldição, não creia na maldição e jamais fale a maldição. É muito comum as pessoas, eu lembro, com um determinado dia de estágio, um dos professores, na época eu fazia faculdade, um professor de estágio de direito, falou da ausência dos alunos e falou de uma virose que estava acontecendo. Eu sabia que estava acontecendo. E ele chegou e perguntou: você não tem medo? Porque amanhã pode acontecer comigo ou com você. E eu disse: em nome de Jesus, nem comigo nem com o senhor. Ele arregalou o olho: não estou entendendo nada. Puxa, você falou de um jeito, eu falei, eu sei com quem eu falei. E eu disse: nem comigo nem com o senhor. Eu não aceito maldição na minha vida. Aí comecei a falar de Jesus. Daqui a pouco ele: você está falando da Bíblia, né? De religião evangélica? Não quero saber. Eu falei: não estou falando de religião. Eu estou falando do poder da língua, do poder das palavras. Qualquer hora a gente conversa. O que eu fiz? Peguei o livro, Poder das Suas Palavras, e dei de presente para ele. Falei: leia isso aqui. Um mês depois ele veio falar comigo e disse: olha, eu não quero ser crente, mas eu achei fantástico aquilo que está naquele livro. Coloquei o homem para pensar. Por quê? Está aqui, gente, está aqui. Irmãos, as pessoas se cobrem de maldições, se cobrem de desgraças, se cobrem de sofrimentos, se cobrem de doenças, se cobrem de acidentes, enfim, de laços de morte. Está tudo na Bíblia. E o 20 completa, vamos lá? O 19. Seja para ele como a veste que o cobre, como o cinto que o cinja para sempre. Amém? Bom, vamos agora em Provérbios capítulo 18, versículo 7. Provérbios capítulo 18, versículo 7. Quem vai ler comigo? A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Aquela mãe que lançou a praga, a maldição, que a filha nunca seria feliz, que ela nunca se casaria. Aquela mãe destruiu todos os sonhos daquela filha. Por que o rapaz que era apaixonado por ela, o terceiro noivo, não vou nem falar dos outros dois, porque o terceiro que a conhecia desde menina, que disse ser apaixonado por ela, chegou a dizer que não teve coragem antes de pedi-la em namoro, por vergonha, naquela época existia, um tempo atrás ainda existia, né? Um pouquinho disso. Por que de repente, irmãos, a menos de 2 meses do casamento, o coração dele mudou completamente, tudo aquilo saiu dele? A moça estava coberta de maldição. O moço chegava perto dela e o demônio tinha acesso. Porque qual era o vínculo que os unia? O amor, o sentimento, o coração. E aí? Ele não tinha Jesus. Ele não sabia se livrar daquilo. Certamente quando veio aquele sentimento contrário, veio logo com o pensamento: tá tudo errado, eu errei. Era tudo engano. Não era assim. Alguma coisa o diabo falou nele. O sopro do diabo trabalhou nele. 3 noivados, irmãos. Por que aquela criança não conseguia aprender nada na escola e era um menino inteligente que aprendia tudo? Conversava fluentemente, fazia brincadeiras inteligentes. Por que só na escola ele não conseguia aprender? Certamente as primeiras notas baixas que ele recebeu, o diabo inspirou a mãe para chamá-lo de burro na hora. E ali foi trabalhando só na vida escolar. Só trabalhava na vida escolar. Você vê que coisa absurda. Um menino que tem capacidade de inteligência para tudo e só na escola que não consegue aprender. Mesmo que não aprendesse, não soubesse, não tivesse a capacidade em nada. Deus não fez nenhum burro. O burro é burro, da natureza do burro, do jumento, do cavalo. É um animal. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para a nossa reflexão, nós vamos voltar em Tiago, capítulo 3, e agora do versículo 10 ao 12.
Tiago capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Quem vai ler comigo? Novamente, né? Nós já vimos isso ainda há pouco. Olha, irmãos, atenção, olha para cá. Nunca se canse de reler os mesmos versículos várias vezes em um mesmo momento. Nunca se canse da palavra de Deus, nunca. O dia que você se cansar da palavra de Deus, você se cansou da presença de Deus, porque Jesus é a palavra viva. Então, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água dar água salgada? Pode? Não pode. Vocês estão vendo? A coisa é tão definida, irmãos. A coisa é tão simples, tão simples, tão simples, que se o cristão souber andar com Deus, tá? Ele muda o curso da sua vida, tão somente dando atenção a Deus. Primeiramente entendendo. Não vamos isolar as palavras. Para o que não presta ou para a desgraça, pode isolar à vontade. Qualquer demônio bobo se aproveita de qualquer maldição. Mas se você quiser bênção, você tem de ouvir a palavra de Deus com o seu coração. Você tem de buscar entender, aceitar e acreditar. Depois você precisa falar como Deus fala. Não dê brecha para o diabo. Quanto menos você falar da doença, e quando falar, nunca se esqueça de dizer que ela não te pertence. Nunca esqueça de dizer que ela não te pertence. Porque o pecador faz exatamente o jogo do diabo. A minha doença, o meu problema. Ah, aquele filho é um problema na minha vida. Filho não é problema, filho é bênção. Diga para o seu irmão, Deus só te deu bênção. Diga, Deus só te deu bênção. Diga, Deus só dá bênção. Diga, Deus só dá bênção. Nas próximas reuniões nós vamos continuar, porque tem muita coisa para se ver a respeito disso. Lamentavelmente, irmãos, há pessoas que são de Jesus e não levam a sério. Às vezes escutam, ficam impactadas, mas passa lá um tempinho e já estão novamente vivendo como viviam antes. Tudo natural, como todo mundo faz, como todo mundo fala. Cristão, filho de Deus, que tem respeito a Deus, temor a Deus, não. A partir do momento que você descobre onde você estava errando, você conserta aquele seu erro e passa a andar no caminho que Deus abriu para você. Então, o nosso caminho, irmãos, é caminho de vida, não é caminho de morte. O nosso caminho é seguro, porque habitamos o esconderijo do Altíssimo. O nosso caminho é o caminho da saúde, porque Jesus levou as nossas enfermidades. Então, igreja, a partir de hoje, cuide muito bem da sua língua. Administre muito bem a sua boca, as palavras que vão sair da sua boca. Por quê? Porque uma pessoa pode chegar para Jesus com a vida toda destruída, toda. Ela pode chegar no pior fundo de poço, ela pode chegar na lama, ela pode chegar no pior fracasso, se ela der um pouquinho de atenção a Deus. E quando Deus lhe mostrar onde ela está errando, se ela se corrigir, ela alegrou o coração de Deus, e Ele vai fazer investimento sobre investimento. Ele vai fazer com que ela se levante e cada vez melhore mais. Cada vez mais, cada vez melhor. O Espírito Santo diz que é de fé em fé, de glória em glória. Isso é para você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós estamos numa fase. Quantos têm vindo durante a semana?
Então vocês sabem que nós estamos falando bastante do cuidado com as palavras, não é? Fizemos até um propósito, né? Esta semana nós estamos, não é jejum de palavras, jejum é sério demais. O jejum, se não vigiar, a pessoa acaba até sendo mal educada. A pessoa quer conversar e a pessoa diz, poxa, lá vou eu, né? Acompanhar a conversa de alguém, não é por aí. Então a gente fala no jejum, fala-se estritamente necessário. Agora, nós temos uma dieta de palavras. Mas por que dieta, pastor? Uma dieta orientada, né? Uma dieta orientada, tá? Ela te leva a quê? A comer o que vai ser bom para o teu corpo, para a tua saúde. Não é o que você quer, mas é o que você precisa. Então a dieta, a gente só fala o que precisa. E aí, a dieta também te faz ingerir, receber o que é bom para o teu corpo. Pode não ser tão gostoso, bom para você. Então, dieta de palavras, bom, eu vou falar realmente o que vai fazer bem a minha vida e vai fazer bem a vida dos outros, a vida do meu próximo. Amém, Jesus? Irmãos, uma atenção total, é um assunto muito sério. Toda a Bíblia, tá? Toda é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quem dera, irmãos, que as pessoas nesse mundo parassem um pouquinho para ouvir o que Deus fala. Iriam mudar a sua forma, o seu comportamento, mas principalmente a forma de falar. Isso já daria, assim, uma abertura tremenda para o Espírito Santo trabalhar e já impediria muitas obras do diabo, muita ação de Satanás. A coisa é simples, mas é seríssima. Então, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. No capítulo de número 10, fica depois da carta de Tiago. Ou melhor, antes, né? Isso, é vizinho de Tiago, fica antes. Carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 23. Vamos iniciar aqui. E eu peço que todos os irmãos leiam comigo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É simples, mas como eu digo, é profundo. Primeiro nós precisamos lembrar, não é, pensar, bom, quem diz estas palavras? Deus, o Espírito de Deus, o Deus da criação, aquele que sabe tudo, que entende tudo, mas que principalmente pode tudo. Além de Jesus, irmãos, ter vindo à terra para curar e libertar as pessoas, deixando esse poder para que todos os discípulos, seus discípulos, também possam curar e libertar pessoas pelo seu poder, pela sua palavra, Jesus trouxe ensinamentos que, se nós dermos atenção, ensinamentos que vão mudar o curso da nossa vida, da vida de qualquer pessoa. Bom, mudou da minha. Quando eu digo que quando conheci Jesus, antes de conhecer Jesus, eu tinha todos os ites de doenças que se pode imaginar. Rinite, sinusite, bursite, artrite, não sei mais o que, tudo, nova. E outras enfermidades. Alergias, só misericórdia, era um monte. Bom, entendi a palavra, tomei posse, comecei a trabalhar isso no meu coração, reformulei tudo que estava na minha cabeça, porque tudo é natural para todo mundo. Doença é doença, problema é problema, aconteceu, obra do destino do acaso, até que você encontra a palavra de Deus e ela te dá uma nova direção. E Deus então vem e te mostra e diz, não é isso aqui, não é assim, é da forma tal. Observe comigo esta palavra. O Espírito Santo está dizendo assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que nós esperamos da vida? Pois é, já começa aqui. O que você espera da vida? O que você espera do amanhã? O que você espera em relação a uma área da sua vida, a outra área, a sua vida profissional, a sua saúde, sua família? O que você espera? Então atente, não é? E não estamos falando de esperança, mas estamos falando de saber esperar uma bênção prometida por Deus.
Então veja, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quer dizer que eu devo confessar. Essa palavra confissão, irmãos, se for levada para o vocábulo da nossa língua, o vocábulo do vernáculo brasileiro, você vai se perder. Porque na ideia, confissão é alguém que cometeu um pecado ou um crime e vai confessar. Confissão na Bíblia, na sua origem, tem um significado muito forte. Repetição das mesmas palavras. Ou seja, eu confesso isto porque eu creio nisto. Ou seja, eu falo isto. Eu tomo posse disso. Então, eu falo sempre disto porque é isto que eu vou ter. Confissão na Bíblia é repetição de palavras, de coisas que esperamos ou que cremos. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Irmãos, quem espera uma bênção não pode confessar num tom de dúvida, numa fraqueza de insegurança. Quantas pessoas dizem, não, eu creio que Deus protege de tudo. Mas é que essa confissão, ela não é firme naquilo que espera da parte de Deus. É uma confissão que deixa espaço para dúvida. E se há um espaço para dúvida, há uma brecha. Se há uma brecha, o diabo pode entrar. É lamentável, irmãos, que muitas vezes o povo de Deus não aceite correções, não aceite ser corrigido, e outros não tenham paciência de se sentar e fazer estudos e meditações, e de realmente servir a Deus com o coração aberto, para receber o que Deus tem a falar e a ensinar, principalmente a ensinar. Ninguém melhor do que Deus, irmãos, para ensinar os seus filhos a viver. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus, está aqui na terra, a favor das pessoas que creem nele. Ele tem o maior prazer na tua vida. Mas sabem que ele tem prazer? Na tua saúde e não na doença. Sabem que ele tem prazer? No teu sucesso e não no fracasso. Ele é teu pai. Quantos aceitaram Jesus? Ele é teu pai. Qual é o pai racional e inteligente que quer o filho envergonhado? Qual é o pai racional e inteligente que quer ver o filho agonizando de dores e enfermidades? Qual é o pai inteligente que quer o filho maltrapilho nas drogas, na mendicância, no lixo da vida? Nenhum. Nenhum pai inteligente, racional, quer isso para o seu filho. Pois nós somos filhos de Deus. Irmãos, aqui está a doutrina de Deus para o seu povo. Mas é preciso ter o coração aberto. Sabe por quê? Porque a natureza terrena, ela é muito forte. A natureza terrena, ela trabalha com coisas palpáveis. Ela é física. Você vê, você escuta, você sente. Você sente o cheiro, você prova. E as coisas espirituais você nem vê. Você não vê anjos para te proteger. Você não vê, mas eles estão pertinho de você. Só que quando você confessa o medo e não confessa a segurança que Deus te oferece, você abre a porteira para o diabo. Você oferece ali literalmente a sua vida. Irmãos, vamos atentar para a palavra, vamos para essa simplicidade. Como eu sempre digo, tá? Nós não somos religiosos, nós somos filhos e servos de Deus. Estamos aqui para servi-lo. Mas estamos aqui porque somos filhos. Nós queremos ouvir o nosso Pai. Nós estamos aqui porque somos adoradores. Então nós temos prazer em adorar a Deus. Muito bem. Então vamos atentar bem para essa palavra, porque talvez alguns errem exatamente neste ponto. Falta firmeza nas confissões daquilo que esperam. O que é que você espera da vida? O que é que você espera do futuro? Então vamos mudar isso e dizer o que você está plantando. Por quê? Porque as palavras também são sementes. Então atente bem. Novamente, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Em primeiríssimo lugar, você precisa ter promessas de Deus no teu coração. Então vamos lá.
Quando você abre a Bíblia no Salmo 91, Deus te oferece toda a segurança, 100%. Será que existe 0,5% ali de insegurança ou incerteza? Será que existe? Existe 0,5%. 0,02%. Também não. Tem certeza? Então, atente bem para essa palavra. Como eu digo, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos de ouvir com toda a atenção e receber. E depois remoer aquilo para colocar em prática, irmãos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O Espírito Santo está dizendo que nós, que somos de Jesus, devemos manter as palavras daquilo que esperamos na nossa boca com firmeza. Por quê? Porque o nosso coração crê. Irmãos, Deus não vai atender a palavras que são lançadas sem a fé, mas o diabo se aproveita delas. Falei ainda há pouco na primeira reunião, no primeiro culto. Infelizmente, as pessoas o que mais fazem hoje é semear a insegurança, é entregar documentos a demônios dos medos, dos pavores, dos acontecimentos, literalmente das circunstâncias do que está à sua volta. Então, retenhamos firmes. Se você crê na segurança que Deus te oferece, você não pode ter dúvida nenhuma a respeito dessa segurança. No meio dos piores perigos, o teu coração tem de estar firmado na promessa que Deus fez, no cuidado que Ele te promete. Se o teu ser humano natural, a tua parte humana, ela tem medo e você se apavora, então a tua confissão é fraca, ela não é verdadeira e ela dá espaço. Deus não vai atuar na vida de quem não tenha uma firme confiança nele. Então a palavra-chave aqui, além de fazer a confissão do que você espera, é a firmeza com que você fala. Veja que Jesus, ele não gosta de dúvida, ele não trabalha na dúvida, ele não suporta a dúvida. Ele chega a dizer: seja o vosso falar, sim, sim, não, não, passou disso, é coisa maligna. Talvez, quem sabe, até pode, né? Não é? Isso não traz a presença de Deus. Eu estou falando do Salmo 91 por quê? Porque o Salmo 91 ele tem alguns segredos, mas se você observar com carinho, com bastante cuidado, você vai ver que o salmista que escreveu, ele tinha essa segurança dentro dele. Ele tinha certeza que qualquer pessoa que agisse da mesma forma também estaria tão seguro quanto ele se sentia. Quer ver por que eu te digo isso? Vai no Salmo 91. Lê comigo o versículo 1 e o versículo 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mais devagar, estamos correndo muito, tá? Você passou a 200 km por hora. Nem na linha amarela, só a 100. Então vamos lá? De novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu chamo a sua atenção para esse versículo 2. Por quê? Porque estas eram as palavras que o salmista falava a respeito de Deus. Quem era Deus para este salmista? Deus para ele era tudo isso que ele falava a respeito de Deus. Ele diz aqui: direi do Senhor. Esse do faz toda a diferença. Quantas vezes eu leio o Salmo 91 com algumas pessoas, estamos numa reunião, e quantas pessoas não dão atenção e já vão assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor. Uma coisa é você falar com Ele, outra coisa é você falar dele. Eu posso chegar e dizer: pastor Marildo, amém. Ele olhou para mim e ouviu, falei com ele. Mas eu posso chegar para o pastor Sérgio e dizer: pastor Sérgio, eu peço para o senhor fazer isso assim, assim, porque o pastor Marildo, eu já pedi para ele fazer aquilo assim, 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 tá? E ele está fazendo porque ele é firme no que ele faz. Eu estou falando dele.
Antes eu falei com ele, agora eu estou falando dele. Muita gente, irmãos, não presta atenção nisso. Deus presta atenção no que você crê e o que você fala a respeito dele. Demonstre insegurança para com Deus. Fala dos teus medos com qualquer pessoa. Deus está ouvindo, Ele está ali, juntinho de você, te ouvindo. Quando você diz assim, ai meu Deus, eu tenho tanto medo, está tão perigoso, Deus está do teu lado e dizendo, é isso? Foi assim? É assim que você crê? E onde eu fico nisso? Vocês estão pensando que o Espírito de Deus não está presente? Pois Ele está presente. O salmista falava de Deus, ou seja, o que ele apresentava às pessoas, da sua confiança em Deus, ele colocou aqui no salmo. Direi do Senhor, ou seja, quando eu falar do meu Deus, o que eu vou dizer? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, ou seja, eu não estou órfão nessa vida, eu não estou largado e abandonado. Ele é o quê? O meu Deus. Ele é o meu refúgio. Eu tenho um lugar onde eu me escondo. Onde? Nos braços de Deus, embaixo das asas de Deus. Ele se sentia o quê? Protegido. Ele se sentia. Como ele se sentia protegido por Deus, o Senhor Deus, então, sabia com certeza que era responsável por ele, porque ele votou essa confiança em Deus. Diga para o seu irmão, não decepcione a Deus. Não decepcione a Deus. Quando você confessa os medos, você está confessando que o teu Deus é muito fraquinho, que o teu Deus é impotente, que o teu Deus é incapaz, que o teu Deus não pode fazer nada por você, que o teu Deus é mais fraco que o homem mau e perverso. Por favor, de novo, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, a confiança em Deus. Será que nós estamos entendendo a forma de vida que nós devemos ter? Então você observa agora e casa esse entendimento do que Deus falou. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, fala com firmeza aquilo que você espera. Você vai ter da parte de Deus o que você espera dele, com segurança, com firmeza, com fé. O que é fé? A fé, irmãos, é um firme fundamento das coisas que se espera, ainda não temos. Mas como é que nós vamos esperar? Vamos esperar apavorados, vamos esperar inseguros, vamos esperar nervosos. Como é que você espera Deus trabalhar na sua vida? Como é que você espera uma bênção? Então vamos às bênçãos. Uma mulher estéril. Olha, dia maravilhoso, hein, para determinar a bênção, né, da maternidade. Né? Dia excelente. Vamos lá. Essa mulher precisa de um milagre. Milagres só Jesus pode fazer. Se ela ouve a palavra, ela sabe que Ele pode fazer o milagre. Mas ela vai precisar crer antes de ver. Antes de ter um resultado positivo de uma gestação, de uma gravidez, ela vai precisar acreditar no invisível. Acreditar no nada. Acreditar no meio do vazio. Não tem nada. Ela não tem possibilidade, não tem probabilidade, não tem chance. Não tem. Mas o que ela tem? Ela tem uma promessa. Um exemplo? Tudo é possível ao que crê. Outro exemplo? Em Israel não há estéril. Outro exemplo, e vai por aí. Ela tem uma promessa. E ela põe aquela promessa e diz, Deus me prometeu. Ela assume a promessa. Deus me prometeu. Tá bem. Ela está esperando que a promessa se cumpra. Como é que ela espera? Sentada no sofá chorando, chateada. Deus prometeu, Maria, Deus prometeu, mas esse bebê não chega. Esse bebê não chega. Não acontece nada. Você é tão carinhoso, tão amoroso, tão bonzinho, mas não acontece nada. A gente dorme juntinho, tudo acontece, mas não acontece nada. Agora vocês estão rindo, né? Preste atenção. Então se liga na primeira palavra que nós lemos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. É só uma esperança. Você só tem uma esperança. Você não tem nada.
Você tem uma promessa e você está esperando que a promessa se cumpra. Então vamos a um exemplo agora fantástico. Você se lembra que Deus chamou Abraão, mandou que ele saísse da terra, da parentela dos pais e tal. E Deus disse que ele teria um filho com a mulher dele, a Sara. Quem lembra? Entrava ano, saía ano e nada. Entrava ano, saía ano, nada. Sara não creu. Sabe o que Sara fez? Mandou o marido dormir com a escrava. Olha, eu sou estéril, você quer um filho? Vai ter com a empregada. Vai lá, ela vai te dar um filho. E aí eu vou pegar esse filho e vou criar. Eu vou ter um filho através dela. Mas não foi isso que Deus falou. Deus disse, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho no casamento. Então, eles teriam de esperar. E aí? Muito bem. Mas ele esperou, ele creu. Tá bom, e aí o que aconteceu? Então agora você vai lá em Romanos, capítulo 4. Cartas Romanos, capítulo 4. Cartas Romanos, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, vamos juntos? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Dá uma paradinha. O que aconteceu com a fé de Abraão? Ela não o quê? Ele não se deixou enfraquecer. Mas ele está com quase 100 anos. Quase. Foram 25 anos de espera. Depois a gente volta lá para fazer o cálculo em outro momento. Presta atenção para a gente ser bem objetivo. O que você espera? Estando com o corpo tomado por uma doença, espera o quê? Tem gente que espera a morte, mas confessa com a boca que vai ser curado. Está brincando com Deus? Não tem a fé no coração e não espera, não tem a esperança, ou seja, não espera que vai acontecer a cura. Que a cura vai acontecer. Mas confessa. Palavras falsas. Palavras que não têm verdade. Palavras que não têm peso diante de Deus. Você leu Hebreus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, se eu creio, eu sou firme no que eu falo. Eu não vou duvidar de Deus. O salmista fazia isso. Direi do Senhor. Ou seja, no meio dos piores perigos, pois eu direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu vou confiar. O salmista Davi fez a mesma coisa. Davi disse ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Mas por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Você ora, sai à rua e não crê que Deus te acompanha e está dentro de você? Então por que você ora? Continuando aqui, vamos lá? Versículo de número 20. Vamos lá? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Isso aqui que é interessante, irmãos. Ele tinha uma promessa, ele só tinha uma promessa. Ele não tinha nada, ele não tinha um documento, ele não tinha uma Bíblia escrita, ele só tinha uma promessa. Deus fez uma promessa, ele só tinha uma promessa. Ele guardou a promessa e reteve a promessa no coração com toda firmeza. O que aconteceu? Entrava ano, saía ano, não mudava nada. Entrava ano, saía ano. Mas ele tem certeza que vai acontecer. Ele não duvida de Deus, ele não brinca com Deus. E aí? Imagina quando ele pensa na promessa de Deus, ele, glória a Deus. Ué, aí ele está conversando lá em família, Sara abriu a boca lá para falar alguma coisa, glória a Deus. Mas por que ele dava glória a Deus? Ele dava glória a Deus pela bênção que ainda ia chegar. Ele glorificava a Deus porque ele não duvidava da promessa de Deus. Ele dava glória a Deus porque a vida dele com Deus era tão real quanto era com a Sara, quanto era com os seus empregados e outras pessoas. Se Deus não for real na tua vida, então você perde tempo quando ora. Se Deus não é real para você, como ele está na Bíblia, então ele não pode te dar segurança nenhuma. Se Deus não é real para você, ele também não pode te curar.
Porque ele não é real. Deus é real. Fala para o teu irmão. Deus é real. Deus é real. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Você se lembra que Deus chamou Abraão, mandou que ele saísse da terra, da parentela dos pais e tal, e Deus disse que ele teria um filho com a mulher dele, a Sara? Quem lembra? Entrava ano, saía ano e nada. Entrava ano, saía ano, nada. Sara não creu. Sabe o que Sara fez? Mandou o marido dormir com a escrava. Olha, eu sou estéril, você quer um filho? Vai ter com a empregada. Vai lá, ela vai te dar um filho. E aí eu vou pegar esse filho e vou criar. Eu vou ter um filho através dela. Mas não foi isso que Deus falou. Deus disse, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho no casamento. Então, eles teriam de esperar. E aí? Muito bem. Mas ele esperou, ele creu. Tá bom, e aí o que aconteceu? Então agora você vai lá em Romanos, capítulo 4, Cartas Romanos, capítulo 4, Cartas Romanos, capítulo 4, versículo 19, diz assim, vamos juntos? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Dá uma paradinha. O que aconteceu com a fé de Abraão? Ela não o quê? Ele não se deixou enfraquecer. Mas ele está com quase 100 anos. Quase. Foram 25 anos de espera. Depois a gente volta lá para fazer o cálculo em outro momento. Presta atenção para a gente ser bem objetivo. O que você espera? Estando com o corpo tomado por uma doença, espera o quê? Tem gente que espera a morte, mas confessa com a boca que vai ser curado. Está brincando com Deus? Não tem a fé no coração e não espera, não tem a esperança, ou seja, não espera que vai acontecer a cura. Que a cura vai acontecer. Mas confessa. Palavras falsas. Palavras que não têm verdade. Palavras que não têm peso diante de Deus. Você leu Hebreus? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, se eu creio, eu sou firme no que eu falo. Eu não vou duvidar de Deus. O salmista fazia isso. Direi do Senhor. Ou seja, no meio dos piores perigos, pois eu direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu vou confiar. O salmista Davi fez a mesma coisa. Davi disse ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Mas por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Você ora, sai à rua e não crê que Deus te acompanha e está dentro de você? Então por que você ora? Continuando aqui, vamos lá? Versículo de número 20. Vamos lá? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Isso aqui que é interessante, irmãos. Ele tinha uma promessa, ele só tinha uma promessa. Ele não tinha nada, ele não tinha um documento, ele não tinha uma Bíblia escrita, ele só tinha uma promessa. Deus fez uma promessa, ele só tinha uma promessa. Ele guardou a promessa e reteve a promessa no coração com toda firmeza. O que aconteceu? Entrava ano, saía ano, não mudava nada. Entrava ano, saía ano. Mas ele tem certeza que vai acontecer. Ele não duvida de Deus, ele não brinca com Deus. E aí? E aí, imagina quando ele pensa na promessa de Deus, ele, glória a Deus. Ué? Aí ele está conversando lá em família, Sara abriu a boca lá para falar alguma coisa, glória a Deus. Mas por que ele dava glória a Deus? Ele dava glória a Deus pela bênção que ainda ia chegar. Ele glorificava a Deus porque ele não duvidava da promessa de Deus.
Ele dava glória a Deus, porque a vida dele com Deus era tão real quanto era com a Sara, quanto era com os seus empregados e outras pessoas. Se Deus não for real na tua vida, então você perde tempo quando ora. Se Deus não é real para você, como Ele está na Bíblia, então Ele não pode te dar segurança nenhuma. Se Deus não é real para você, Ele também não pode te curar, porque Ele não é real. Deus é real. Fala para o teu irmão: Deus é real. Deus é real. Uma coisa que me impressiona, que a gente fala tanto, ministra tanto, ensina tanto, a gente ensina tanto e diz, eu estou sempre dizendo isso. Gente, não importa se você sente ou se não sente, simplesmente não duvide que Deus está presente. Simplesmente. Tem gente que, ai meu Deus, hoje eu não estou nem sentindo que eu sou cristã, sabe? Eu acho que não sei o que houve comigo, estou sem fé nenhuma. Deus está ali presente, tanto quando estava cheio de fé. Por quê? Porque Ele não muda. Diga, Deus não muda. Diga, Deus não muda. Diga, Deus não muda. Vocês já pensaram, irmãos? Se Deus trabalhasse como o raciocínio humano trabalha, eu não vou orar hoje porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Então Deus não está ali. Então não vai orar. Aí no dia seguinte eu não vou orar hoje porque eu ainda não estou sentindo a presença de Deus. Meu irmão, vamos parar de ser crianças? Não viva do que sente, viva do que está escrito. Diga para o seu irmão, não viva do que sente. Viva da palavra de Deus. Existem duas formas das pessoas serem curadas. Vamos falar de cura. É uma das coisas mais comuns e necessárias no meio de qualquer pessoa, de qualquer grupo. Vamos lá. Você tem duas formas de ser curado. Ai, pastora, que isso? Deus pode derramar um poder, se um fogo consumidor, derramou um fogo, doença, speed de doença, foi tudo embora. Mas você pode alimentar uma fé e trabalhar paulatinamente com essa fé simples. Pegar um martelo espiritual e dar umas boas marteladas, sabe? Naquela doença que está ali, que está perturbando, feito uma pedra, feito uma montanha, e você dá umas marretadas nela, até esmiuçar tudo e depois fazer assim, Jesus, vamos mandar isso embora, em nome de Jesus, e vai tudo embora. Esfarelou e já foi. Pastora, é tudo tão simples para a senhora. É simples, irmãos, porque Jesus é simples. A nossa palavra tem muito poder. Só que se nós falamos e não cremos, nós jogamos conversa fora. Aborrecemos a Deus. E Deus não trabalha nas nossas palavras. Mas se nós formos firmes naquilo que nós crermos e falarmos de acordo com a palavra, usando principalmente o nome de Jesus, não tem um demônio que se meta na tua vida. Por quê? Porque Jesus é Senhor de tudo. Abra sua Bíblia em Jeremias. No capítulo 23, no versículo 29. Quem vai ler comigo esse versículo bem devagarinho? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Caramba, uma rocha ser esmiuçada com um martelo? Não, mas aqui te apresenta duas formas. Deus diz, a minha palavra não é como um fogo? Então o fogo passou e queimou todo o mal. Acabou. Acabou. Já queimou o espírito mal, já queimou a doença, já queimou tudo. Tá bom. Mas não houve essa fé. Não houve uma fé para fazer a obra de uma vez só. Não houve a fé, para que o problema acabasse de uma só vez. Então e aí? E aí? Então vamos às confissões. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Eu não vou morrer, eu vou viver. Por quê? Porque Deus está comigo. Conversa com alguém sobre a doença. Vai ao médico e os resultados dos exames estão péssimos. E o médico chega e apavora e dá o veredito. Não adiantou nada. Falei, não aconteceu nada. Eu falei que eu estava curado. Eu falei que eu ia ser curado. Eu falei.
Deus examina os corações, irmãos, e prova pensamentos para nos trazer um resultado. Deus não trabalha no medo, Deus não trabalha na dúvida, Deus não trabalha na insegurança, porque Ele é Deus. E pode uma pessoa dizer assim: eu creio em Deus, eu vou ficar curado. Olha, na verdade, eu acho que eu já estou curado. Deita no travesseiro, o diabo atormenta os pensamentos e já vê o próprio velório. E no dia seguinte diz: vou ficar curado, vou ficar curada, eu vou ficar curado, eu vou ficar curado, eu vou ficar curado. Irmãos, cuidado, muito cuidado, porque o Senhor Deus, Ele vela pela palavra dEle do começo ao fim. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele começa e Ele termina. Mas nós somos participantes nisso. O martelo que esmiuça a penha. Pega uma rocha, pega uma marreta. Vai lá. Pá, pá, pá. Hoje você conseguiu esmiuçar meio quilo. Talvez você conseguiu esmiuçar, vamos lá, uns 10 centímetros. E você vai abatendo. De 10 em 10 centímetros, aquela pedra vai sendo esmiuçada. Daqui a pouco só tem pó, só tem farelo. A pedra acabou. O martelo que esmiuça a penha. Deus está dizendo: não sou eu? Eu não sou isso? Eu sou um fogo consumidor ou eu sou um martelo? Alguém precisa trabalhar com esse martelo. Irmãos, não se brinca com a palavra de Deus. Deus nos dá tantas formas para recebermos as suas bênçãos, mas todas elas estão reunidas na Bíblia Sagrada. Não sai da palavra. Não duvide de Deus. Nada acontece por acaso, como eu dizia no culto anterior. Abraão, enquanto esperou a promessa, ele não duvidou, você leu, ele não teve receio, ele não brincou com a promessa de Deus, ele dava glórias numa certeza de que o que Deus prometeu se cumpriria na sua vida. A fé tem de ter um início, ser alimentada até que a bênção se concretize. Deus trabalha na promessa, Deus trabalha durante o período de espera e Deus cumpre aquilo que você crê. Atenta bem para a palavra de Deus. Eu disse que uma das coisas que mais atrapalha, impede Deus de agir, realmente é a língua, irmãos. A língua é um caso sério. Eu termino um culto de cura. Eu estou ministrando cura. Exemplo, seminário da cura. Tivemos seminário da cura. Quem participou e quem assistiu? Fantástico, não? Sim ou não? Fantástico. Que nós vimos, meu Deus, tá bom, só isso. 7 semanas, tá bom. Termino eu a ministração e disse: agora assuma a sua cura. Vamos lá. Se ela não aconteceu, alimente a sua fé. Ela vai acontecer. Por quê? Porque a palavra vai se cumprir. Você está debaixo da promessa. Sai uma senhora e vem: pastor, só pode botar a mão na minha cabeça para repreender a doença? Eu disse: como é que eu posso repreender o que já foi repreendido? Como é que eu vou repreender o que já foi repreendido? Não, mas a senhora, por favor, é que eu quero uma oração particular. Eu disse: a senhora acha que Deus trabalha no atacado? Que Deus trabalha genericamente? Olha para o seu irmão. A senhora tem parentes em casa? Certamente tenho. Tem algum idêntico a senhora? Nem os gêmeos são idênticos. Sabe por quê? Deus fez cada um. Ele dá atenção a cada um. O problema, irmãos, é a forma como a pessoa vê. Irmãos, a forma de falar é o documento que nós damos no mundo espiritual. As nossas palavras têm poder de nos levantar e nos derrubar. As nossas palavras nos dão saúde ou chamam doenças. As nossas palavras podem nos curar, mas as nossas palavras podem levar a doença a se agravar até a morte. Que isso, pastora? Bênção ou maldição? Tudo isso está na língua. Pastora, será que é bem assim? Bom, então, se você não crê, é porque você não olha na palavra de Deus. Você não dá atenção à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Livro de Provérbios,
capítulo 13. Lê comigo o versículo de número 2. Versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Do fruto da boca. Qual é o fruto da boca? Diz para o seu irmão as palavras. Diga, suas palavras são frutos. Agora, irmãos, são frutos que nós comemos. Atenção. São frutos que nós mesmos comemos. Não são terceiros que vão comer neste caso. Até podem. Falei no culto anterior. Crianças debaixo de maldição que caem em desgraças por causa das bocas dos pais. Estamos falando de nós mesmas. Irmãos, muita gente tem plantado a desgraça na sua vida. Na eternidade, quando Jesus mostrar, vai ser deplorável, lamentável, que não tem jeito. Já foi, já aconteceu. E aí, do fruto da boca, de novo, bem devagarinho, Provérbios capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Peraí. Vai comer o bem se plantar o bem. Se você plantar o bem, você vai comer o bem. Pastor, eu não faço mal para ninguém. Às vezes você faz mal para você. Na hora da tristeza, do desgosto, no momento de uma visitação, de lembrança triste de passado, quando você diz, eu sou infeliz, minha vida não dá certo, não consigo nada na vida. Quando você diz, está tudo difícil, você anula o poder de Deus na sua vida, você anula as orações todas que você tem feito. Tem gente que planta muito bonito nas orações, mas no dia a dia arranca tudo o que plantou. Tem gente, meu irmão, que fala bonito, mas quando o diabo faz uma visitinha, meu irmão, arranca tudo, acaba com tudo que fez. Do fruto da boca cada um comerá o bem. E depois ele diz, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. Sabe o que é prevaricar? Você sabe. Você é funcionário público? Se você deixar de cumprir um dever referente à sua função, se você deixar de cumprir, você não prevaricou? Sim ou não? Pois é. O cristão prevarica, sabe por quê? Porque ele não fala o que ele tem de falar. Porque ele não crê como ele precisa crer. Porque ele não anda com Deus como deveria andar. Principalmente no falar. Prevaricação com as palavras. Ao invés de confessar, como o salmista do Salmo 91, confessa os medos e os perigos. Meu irmão, não tem como Deus trabalhar. A alma dos prevaricadores vai se alimentar de violência. Meu irmão, não é uma brincadeira. Pessoa ter a alma violentada. Por quê? Pelos acontecimentos, pelo sofrimento, pela desgraça que abateu, que trouxe angústia profunda. A coisa não é uma brincadeira, é muito séria. Eu fiz uma brincadeira com a igreja aqui que não é uma brincadeira. De vez em quando a gente faz uma gincana, né? Tivemos a gincana dos pontinhos, só com a ajuda do Espírito Santo, para dizer assim, Senhor, se eu errar, me faz lembrar. Eu disse, que tal a gente fazer uma dieta de palavras? Pastor, eu não entendo. Você entende o que é uma dieta orientada? Por exemplo, se você consultou vamos falar de um nutricionista, pronto. Você fez uns exames lá e percebeu que o seu corpo está em falta de algumas coisas. Está faltando magnésio, está faltando ferro, está faltando alguns minerais. Ele vai te orientar numa alimentação que vai suprir aquilo, não é? Mas de repente aquilo não é gostoso. Você diz, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto de espinafre, não gosto de feijão. Mas você vai comer. Você vai comer, se não quiser tomar remédio, você vai comer isso. Por quê? Porque o teu corpo precisa disso, isso vai ser bom para o teu corpo. Ah, vai ser bom para mim? Então eu vou comer. Então, o que é uma dieta de palavras? Eu vou falar o que vai ser bom para mim e para você. Amém, Jesus? Se não vai ser bom, então não vou falar. Não vai me fazer bem? Não vou falar. Vai me fazer mal? Não vou falar. Eu não vou falar. Será que a gente está entendendo, irmãos? Irmãos, isso é muito sério, é muito grave. Se não fosse tão grave, eu não estaria insistindo tanto. Ainda vem muito mais por aí.
Resumindo, lá aqui em Provérbios, no capítulo 18, no 21, a gente encerra. Quer ver? Vamos lá. Provérbios 18, 21. 18, 21. Quem vai ler comigo? Vamos juntos agora. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama... Peraí, eu estou entendendo que você está entendendo que a morte, a desgraça, a morte e a vida. Vida representa tudo que é bom, a vida. A morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Peraí, esse membro tão pequeno tem tanto poder assim para dar vida ou dar morte? É isso? É isso, irmãos. Exatamente isso. Exatamente isso. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, ame a sua língua. Para quê? Porque aí você cuida dela, não deixa ela falar besteira. Não, pastor, eu tenho um problema. Sabe qual é o problema? Eu falo o que eu penso. Não é inteligente falar o que pensa. E de repente passa uma besteira pela tua cabeça e você vai falar e não vai ser bom. Você está diante do seu chefe, está com raiva dele. Você pensa em dar um soco nele, de tanta raiva. Chefe, eu não sei onde eu estou, que eu não... Acabou, meu irmão. Passa no RH, vai. Assina a tua demissão. Só uma brincadeirinha. Falar o que pensa. Então eu vou mostrar uma coisa para você muito forte. Eu ia encerrar aqui, mas não vou não. Vai no Salmo de número 17. Salmo. Salmo de número 17. Vamos visitar alguém muito inteligente, muito sábio e muito ungido por Deus. Salmo 17, Salmo de Davi. Versículo 3. Salmo 17, versículo 3. Quem vai ler comigo? Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei? O que você diz agora? O que você diz? Pastora, de vez em quando dá aquela sensação de uma virose, e aí eu abro a boca, chego a dizer, eu vou ficar doente. O que eu pensei, o que eu senti, ou o que eu estou sentindo, eu não vou falar. O que eu estou pensando, eu não vou falar. Eu vou falar o que a palavra diz a meu respeito. Eu vou fazer as minhas confissões segundo o que eu espero, porque eu espero coisas boas, o meu Deus está comigo. Isso aqui tem muita coisa para se entender. Mas não esquece, a morte e a vida estão no poder da língua. Fala para o teu irmão assim, ó, é vida ou morte? Diga na tua boca. Diga na tua boca. Na tua boca. Irmãos, é muito sério. É lamentável que as pessoas tenham a Bíblia como um livro religioso, tá? É assim que o pecador diz assim, esse é crente, esse é da Bíblia, ele é da Bíblia, né? Ele é da Bíblia, né, pastor Amarildo? Né? As pessoas olham assim, ele é da Bíblia, né? Dizem, é da Bíblia. Pois é. Irmãos, a Bíblia não é um livro religioso. Aqui está a palavra de Deus. Aqui é a palavra do nosso Pai, do teu Pai. Aqui é o manual da vida. Aqui é o manual da vida. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.